E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção da atividade da semana passada, né? São 4 exercícios, então vai ser uma sequência de 4 vídeos. E eu vou estar fazendo com vocês a correção aí dessas questões. Todas são questões de vestibulares, né? Algumas mais recentes, uma mais antiga. Mas são questões aí que são pertinentes. A gente, o assunto que a gente está trabalhando é matriz inversa, né? E a gente vai relembrar então como que a gente encontra uma matriz inversa. Então aqui eu tenho uma matriz A, eu vou utilizar essa mesma notação. Então para qualquer matriz A, eu vou fazer a seguinte multiplicação. Eu vou pegar a minha matriz A e quando eu multiplicar pela minha matriz inversa, eu vou obter então a matriz identidade, certo? Então qualquer matriz A, né, ela sendo quadrada, eu multiplico pela inversa dela e aí eu vou obter então como resultado dessa multiplicação a matriz identidade, sempre na mesma ordem. Então a questão 1 aí fala assim, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas e fala o seguinte: eu tenho uma matriz A, né, de elementos A e J, 2 por 2, então uma matriz quadrada de ordem 2. Aqui ele me dá a condição dos elementos e aí ele quer saber qual é a matriz inversa dessa matriz A. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar essa matriz A através dessas condições que ele me deu aqui. Então vamos lá. A matriz A eu sei que ela é quadrada de ordem 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. Então aqui eu vou ter os elementos da minha matriz A. E aí eu preciso diferenciar esses elementos indicando a posição que ele ocupa na linha e na coluna, que são esses valores de I e de J. O valor de I é sempre a posição que ele ocupa na linha, o valor de J é a posição que ele ocupa na coluna. Então esse primeiro elemento ele está na primeira linha e na primeira coluna, então ele é o A11. Primeiro 1 é da linha, ele está na primeira linha, o segundo 1 é a primeira coluna, é o valor de I e de J respectivamente. Aqui eu tenho o A12, primeira linha, segunda coluna. Aqui eu tenho o A21, segunda linha com a primeira coluna. E aqui, segunda linha, segunda coluna, eu tenho o A22. E aí agora eu vou escrever esses elementos utilizando a minha condição aqui. E ele fala, ó, se o I for igual ao J, a condição vai ser essa, menos J elevado a I. Então, quando I é igual a J, são nesses dois elementos aqui, ó, no A11 e no A22. Então, esses dois elementos eu vou utilizar a primeira condição. Então, vou fazer eles primeiro. Então, aqui eu tenho menos o valor de J para o A11 é 1, elevado a I, que também é 1. Para o A22, eu tenho o valor de J, que é 2, elevado a I, que também vale 2. Então, esses são os dois primeiros elementos aí que eu tenho que vão obedecer a essa condição aqui. Se o I for diferente do J, a condição que eu vou usar é essa, menos I elevado a J. Então, para esses dois elementos que sobrou, eu tenho o valor de I diferente do valor de J. E aí, então, eu vou utilizar a condição que ele deu lá. Então, é menos I, entre parênteses, elevado a J. Então, vai ficar menos o valor de I, que nesse caso é 2, elevado a J, que é 1. E aqui eu vou ter menos o valor de I, que é 1, elevado ao quadrado, que é o valor de J, que é 2. E aí agora eu vou resolver essa matriz, então. Menos 1 elevado a 1 é o próprio menos 1. Menos 2 elevado a 1 é o menos 2. Menos 1 ao quadrado, aqui vai ficar 1 positivo, porque o meu expoente está elevando também um sinal, e todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E aqui menos, vou conservar, 2 ao quadrado fica 4. Então essa é a matriz A da qual eu preciso para poder resolver o exercício. Feito isso, vamos partir então para a parte de matriz inversa. Então matriz A vezes a matriz inversa. A matriz inversa eu não sei, então vou escrever elas aqui com letras, né, porque eu ainda não sei os valores dos elementos dela. Então vou colocar aqui, ó, A e B na primeira linha, ela também é uma matriz 2 por 2, C e D na segunda linha, completando assim nossa matriz. E essa matriz aqui, ela tem que ser igual à matriz identidade de ordem 2. Então é 1 e 0, 0 e 1. Matriz identidade é aquela matriz onde os elementos da diagonal principal, né, sempre uma matriz quadrada.
a diagonal principal é 1 e os demais elementos é 0. E aí agora eu vou fazer essa multiplicação. Então o que me interessa agora é essa parte aqui para frente, daqui para lá agora. Matriz A vezes a sua inversa, que vai ser igual a matriz identidade. Então vamos fazer essa multiplicação aqui embaixo. Multiplicação de matrizes, eu multiplico linha por coluna, sempre termo a termo e somo o resultado dessa multiplicação. Então eu vou fazer menos 1 vezes A, 1 vezes C e vou somar esses valores. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes A fica menos A, mais 1 vezes C fica C. Primeira linha de novo com a segunda coluna, da mesma forma. Vai ficar então menos B mais D. E aqui eu termino a minha matriz. Vamos agora para a segunda linha, mesma coisa. Segunda linha com a primeira coluna, depois com a segunda coluna, da mesma forma. Primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo. E aí eu vou somar esse resultado. Menos 2 vezes A fica menos 2. Menos 2A, né? Menos 4 vezes C, menos 4C. Menos 2 vezes B, menos 2B, menos 4D. E aí agora, vou igualar isso aqui à minha matriz identidade. 1 e 0, 0 e 1. Lembrando que isso aqui é uma equação. E agora o que eu vou observar aqui? Esses dois elementos da primeira coluna, eles têm as mesmas letras, né? A e C. Aqui ficou errado, aqui é C. Fiz confusão aqui. Então é menos 2A, menos 4C. E esses dois elementos da segunda coluna, eles têm as mesmas letras, B e D. E aí o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui então em dois sistemas. Um sistema vai ser com os elementos da primeira coluna. Então menos A mais C e menos 2A menos 4C igual. E aí eu vou igualar com os elementos da primeira coluna aqui da minha matriz de identidade, porque na igualdade de matrizes eu tenho elementos correspondentes iguais. Então, esse primeiro elemento vai ser igual a 1 e esse segundo elemento aqui vai ser igual a 0, que é o segundo elemento da primeira coluna. Vamos resolver esse sistema, já vamos encontrar aqui os valores de A e de C, e aí eu vou depois fazer a mesma coisa com os elementos da segunda coluna aqui da minha matriz. Então vamos nos atentar agora a esse sistema aqui. Vou começar isolando aqui na segunda equação, porque o tem zero vai facilitar a nossa vida. Tá? Então vou fazer da seguinte maneira. Vou isolar, vou deixar o C, o A do lado de cá e vou passar o termo aí que tem C para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Menos 2A igual, o menos 4C vai para lá, fica 4C positivos. Vou passar esse 2, tá multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó. A igual a 4C dividido por menos 2. E aí eu vou ter então que o A vale menos 2 vezes o valor de C. Então, fiz a divisão e aí cheguei nessa resposta aqui, que A vale 2 vezes o valor de C. Como eu peguei a segunda equação aqui, eu vou agora pegar a primeira e vou substituir o valor que eu encontrei para A, né? Eu vou utilizar aqui o método substituição. Então, a primeira equação lá está assim, ó, menos A mais C igual a 1. O valor de A eu vou trocar por menos 2C, então vai ficar menos 2C mais C igual a 1. Menos com menos fica mais, 2C mais C igual a 1. Então eu tenho aqui 3C igual a 1. E aí eu concluo então que o valor de C é igual a 1/3. Passo 3 dividindo. E aí eu já descobri então o valor de C igual a 1/3. Vou voltar aqui então e vou descobrir agora o valor de A. O valor de A é menos 2C. O valor de C eu sei que é 1/3, então vai ficar menos 2 vezes 1/3. Isso aqui então eu vou concluir que o valor de A é menos 2/3. E aí a gente já tem um pedaço da nossa matriz inversa de A montado, né? Já tem os valores de A e de C. Vamos agora para o segundo sistema, né? Da mesma forma. Agora para a gente descobrir B e D e então montar a nossa matriz inversa. Então B e D vai ficar assim, ó, menos B mais D igual a 0 e menos 2B menos 4D igual a 1.
Dessa primeira equação aqui, como ela está igualada a zero, vamos começar por ela para facilitar. Eu vou concluir então que D igual, vou passar esse B para lá, vai ficar B positivo. Então eu concluo que D é igual a B, né? Ou B igual a D, tá na mesma. E aí agora eu vou vir aqui e vou substituir. Vou substituir que pode ser tanto B quanto D, que vai dar o mesmo valor. Então vamos substituir o valor de B. Então vai ficar menos 2D menos 4D igual a 1. Menos 2D com menos 4D, eu vou ter então menos 6D igual a 1. E aí eu concluo que D é igual a menos 1 sexto, porque esse 6 vai passar dividindo, né? E aí 1 dividido para 6 eu mantenho um sinal. E o valor de B, como eu sei que eles são iguais, também vai ser menos 1 sexto. Então vamos voltar aqui em cima, onde a gente escreveu a nossa matriz inversa, né? Então eu coloquei A e C, B e D, então vai ficar assim a nossa matriz inversa. Vamos escrever ela aqui embaixo. Matriz inversa é a matriz A elevado a menos 1. Então vai ficar da seguinte maneira. O primeiro elemento aqui é o A vale menos 2 terços, então menos 2 sobre 3. O valor de C é 1 terço. O valor de B e D são iguais, então menos 1 sexto aqui em cima e menos 1 sexto aqui embaixo. E aí você conclui aí que a alternativa correta é a alternativa letra D, né? Letra E, na verdade. Menos 2 terços, 1 terço, menos 1 sexto e menos 1 sexto. Então essa é a alternativa correta aí, letra E, certo? Então essa foi a correção aí da primeira questão. O vídeo ficou um pouquinho extenso porque a gente precisa retomar alguns conteúdos aí, né? A gente fez a parte da construção, mas tá valendo. O importante é vocês não ficarem com nenhum dúvida. Qualquer dúvida pode me chamar aqui no WhatsApp, né? Tem um link aí na descrição do vídeo. Peço para vocês curtir o vídeo aí, né? E deixar o nome de vocês no comentário para eu saber quem está assistindo os vídeos aí, certo? Então, até a próxima correção. Um forte abraço e até mais.